Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem um tema bastante importante porque nós estamos já nesse final de semana vivendo esse clima do carnaval em todo o nosso país e também em outros países do mundo. Nós como cristãos costumamos sair das grandes cidades e ir para um lugar à parte, retirados, para um retiro espiritual, para um acampamento que a gente faz. Nós vamos tratar um pouco desse assunto relacionado ao carnaval e à vida do cristão. O tema de hoje, por exemplo, é o carnaval e o cristão. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso. Aí, nosso objetivo aqui é ajudar você a crescer espiritualmente. Não fazer apenas uma crítica, mas, acima de tudo, apresentar uma mensagem de paz, esperança, conversão, resgate e salvação. Amém? Então prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e, repito, o tema de hoje é o carnaval e o cristão. Nós vamos começar lendo Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Mas antes de ler, é importante deixar bem claro que todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa. Nós todos temos a natureza pecaminosa. E quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela passa a ter a natureza de Cristo, a natureza espiritual. Toda pessoa convertida que aceitou a Cristo passa então a ter duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Aí, a partir daí, cabe então algumas decisões importantes na caminhada que eu vou tratar com você já, tá certo? Bom, vamos lá, Gálatas 5, de 19 em diante diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Bem, o que eu acabei de ler é um texto forte e começa falando assim: as obras da carne são, e apresenta as obras da carne. Então guarda essa frase, as obras da carne são, e aí tem a lista. Vou repetir a lista para você, conforme acabei de ler. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonaria. Eu pergunto a você, muitas destas coisas estão ou não estão presentes na festa do carnaval? Com certeza sim, estão presentes. Mas a Bíblia fala as obras da carne são. E você sabe que carnaval é justamente isso, né? É a festa da carne, onde a pessoa então extravasa e deixa os seus sentimentos carnais falarem mais alto. Mas eu queria agora fazer um contraponto. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, lemos assim: Mas o fruto do Espírito é... E quando fala Espírito aqui, é com E maiúsculo. Vou repetir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você ouviu? Agora aqui fala o fruto do Espírito é. E aí tem uma série de palavras impressionantes para definir o fruto do Espírito. Eu vou repetir para você mais uma vez então. Diz assim: o fruto do Espírito é, número 1, amor. Número 2, alegria. Número 3, paz. Número 4, longanimidade. Número 5, bondade. Número 6, fidelidade. Número 7, mansidão. E número 8, domínio próprio. Então você tem aqui em Gálatas 5 as obras da carne por um lado e o fruto do Espírito pelo outro. Então você tem as duas coisas, a carne e o espírito, o carnal e o espiritual, o carnaval e o cristão. Analisemos então melhor esses assuntos. No começo eu disse que toda pessoa nasce com a natureza carnal, pecaminosa. Então a tendência do ser humano é para o mal, porque a nossa natureza é má. Deu para você entender? Por exemplo, uma criança, você que é pai, você que é mãe, você lembra a primeira vez que o seu filho ou a sua filha contou uma mentira? Você lembra a primeira vez que o seu filho ou sua filha tentou esconder alguma coisa de você e você ficou impressionado ou impressionada e você perguntou para o seu filho: meu filho ou minha filha, quem te ensinou isso? Onde você aprendeu isso? E você não vai descobrir nunca, porque nem sempre a pessoa foi influenciada na escola ou com os coleguinhas da vizinhança. Muitas vezes ela simplesmente falou. Agora, ela pode ter sido influenciada sim por outras pessoas, mas isso mostra claramente que a natureza carnal pecaminosa está presente na vida de todo mundo desde que a gente nasce.
E aí é claro que é muito mais fácil a pessoa realizar, fazer coisas que são carnais do que as coisas que são espirituais. Por exemplo, se você convidar alguém para uma festa de carnaval, é mais fácil a pessoa ir aceitar o seu convite do que quando você convida a pessoa para ir para a igreja, por exemplo. Ou para fazer um curso bíblico, um estudo bíblico. Porque a natureza humana, ela tem a tendência para o mal. Então, a pessoa, muitas vezes, ela consegue dar prioridade para aquilo que é carnal, que é pecaminoso, que não é da vontade de Deus. Para fazer as coisas de Deus, muitas vezes é uma luta. Muitas vezes a pessoa ela sente que é alguma coisa contra a própria vontade. Não faz muito tempo eu estava dirigindo uma classe bíblica e as pessoas diziam na classe bíblica: puxa, foi difícil chegar aqui hoje, quase que eu não venho, surgiu um imprevisto, furou o pneu, quebrou o carro, teve um problema na minha casa, atrasou no emprego. Ou seja, sempre tem alguma coisa para impedir a pessoa de estudar a Bíblia, de ir para a igreja, de se batizar, de nascer de novo, entendeu? Então, quando você fala em época do carnaval, por exemplo, você vai ver que a adesão é muito grande. Milhares e milhões de pessoas vão para essas festas. Por quê? Porque é alguma coisa que tem a ver com a natureza carnal, com a natureza pecaminosa. Então as pessoas vão sem muito esforço e gastam muito dinheiro e o seu tempo, etc. e tal. Agora entenda, o que Deus quer de nós é o seguinte: não é que a gente julgue quem vai ou quem não vai. O que Deus quer de nós é que cada um de nós busque individualmente servir a Deus e pelo seu testemunho ajudemos outras pessoas e evangelizemos outras pessoas. Por quê? Porque quando a pessoa tem Deus no coração, quando ela tem Jesus no coração, quando ela tem comunhão com Deus, ela tem o Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, ela vai dar frutos. E é por isso que diz assim, o fruto do Espírito é. Entendeu? Então tudo aquilo que a gente faz é fruto de alguma coisa. Ou é fruto da carne, ou é fruto do Espírito. Ou é fruto da natureza pecaminosa, ou é fruto da natureza espiritual divina que está em você. Agora, cabe a cada um de nós decidir o seguinte: eu tenho duas naturezas, a carnal e a espiritual, a humana e a divina. Cabe a cada um de nós decidir qual das duas naturezas eu vou alimentar. Bom, se você estudar a Bíblia, alimenta a natureza espiritual. Se você orar, alimenta a natureza espiritual. Se você cantar hinos para Deus, alimenta a sua natureza espiritual. Se você for à igreja, também. Se você pregar o evangelho, também. Se você fizer uma obra social de caridade, também. Se você ajudar uma pessoa, também. Ou seja, tudo aquilo que está ligado à Bíblia e a Deus alimenta a sua natureza espiritual, certo? E você deveria alimentar o máximo possível a sua natureza espiritual, para que a sua natureza espiritual ficasse forte, robusta, saudável. Uma vez que você se encontra espiritualmente saudável, então não haverá espaço para a natureza carnal. Deu para você entender? Agora, quando a pessoa não lê a Bíblia, não ora, não faz culto, não canta hinos para Deus, não vai à igreja, não guarda os mandamentos, não faz a obra de Deus, não ajuda o próximo, quando a pessoa vive uma vida relaxada espiritualmente falando, naturalmente a natureza carnal vai crescer, vai dominar e vai te dominar. Entendeu? Daqui a pouco você está pensando coisas estranhas, falando coisas desagradáveis, frequentando ambientes não apropriados e muitas vezes, sem você perceber, você vai se envolvendo. E a natureza pecaminosa é tão diabólica que, com o passar do tempo, você começa a defender ideias que antes você não defendia. Você começa a concordar com algumas coisas que antes você não concordava. Daqui a pouco você começa a achar muito normal, tudo muito normal. E o que antes era pecado para você, pode deixar de ser. Na sua cabeça, deu para você entender? Então, meu amigo e minha amiga, esse período agora de carnaval, nós precisamos nos desligar dessas coisas, entendeu? Se desligue das redes sociais, se desligue da televisão, se desligue dessas festas, procure uma igreja adventista do sétimo dia, vai acampar, vai para um retiro espiritual, se não der mais tempo, procure fazer você mesmo, em sua casa, com a sua família, busque a Deus, aproveite esses dias para uma reflexão, para um crescimento, para um preparo melhor para a volta de Jesus. Amém? Faça isso e você será uma pessoa muito mais abençoada e muito mais feliz. Entendeu? Gostou? Combinado? Fechado? É isso aí, nós vamos orar por nós mesmos e vamos orar também por aqueles que vão para o carnaval, para que o Espírito Santo consiga tocar o coração deles também, assim como o nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Ajuda-nos a manter comunhão contigo. Dá-nos o Espírito Santo para que a gente possa ter o fruto dele em nossa vida. Pedimos que o Senhor abençoe a nós e a nossa família e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, e especialmente daqueles que estão ainda envolvidos profundamente no que é carnal, no carnaval e outras obras estranhas, que a tua graça esteja com essas pessoas e que o Espírito Santo
continue tocando o coração dessas pessoas, mesmo diante dessas festas. E que quando Jesus voltar, tenhamos surpresas maravilhosas de pessoas arrependidas, de pessoas transformadas, de pessoas convertidas e de pessoas que abandonaram o erro, abandonaram o mal e serviram a Cristo Jesus. Obrigado por nos ouvir e nos atender. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe.